Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, todos vocês. Nós criamos essa página no Face. Eu tenho outro Face oficial, mas está lotado. Estamos com 5.000 seguidores ali. E aí eu não consegui adicionar as pessoas vinculadas a esse projeto que Deus nos concedeu, que nós iremos aqui lançar a partir de agora, que é uma visão panorâmica de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, analisando as histórias bíblicas e tudo aquilo que o Senhor for nos concedendo para o aprimoramento da nossa vida espiritual. Então, em todas as oportunidades que Deus nos conceder, nós iremos aqui, capítulo por capítulo, fazer uma análise dessas histórias fantásticas, desse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, palavra inspirada de Deus, que foi produzida de uma forma milagrosa pela intervenção da inteligência do próprio Espírito Santo na mente dos seus escritores. Escritores estes de lugares diferentes dentro do país de Israel, povo de Deus. Como Moisés, que foi um estadista, um grande homem, matemático, foi uma grande personalidade enquanto servia na corte de Faraó e também entre o povo de Deus, como nós conhecemos. Josué foi um guerreiro, escritor e um guerreiro. Outros foram pessoas do campo, profetas simples, como Elias, mas Elias não deixou nada escrito. Ele, se outros não escrevessem sobre ele, um grande profeta. E tantos outros. Na Bíblia nós temos profetas escriturários e profetas orais, que falou, mas não escreveu. E aí nós vamos, então, fazer essa pesquisa, essa análise da palavra, com todo o respeito aos telespectadores e também com toda a reverência à palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que eu tenho para mim como o meu maior tesouro ao lado da minha cama e sua mensagem dentro do meu coração. Você sabe que o objetivo peculiar da Bíblia não é provar a existência de Deus e nem mesmo a sua natureza triuna, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela menciona a realidade deste Deus que se compreende nessa triunidade muito profunda que não cabe na mente dos teólogos mais versados nas Escrituras. Imagina então na, na mente do irmão Fábio, né? Então, esse respeito às Escrituras é, para mim, a coisa mais importante, pois a Bíblia, como eu estou dizendo, ela foi escrita com o único, exclusivo objetivo de mostrar um homem pecador, restaurado
através de Jesus Cristo pela fé. E para por aí. As demais doutrinas que ela nos confere servem para os nossos estudos, para o aprimoramento da fé, para lapidação da nossa vida na salvação, mas não para estar questionando, discutindo, jogando conversa afiado, como a gente vê aí nas redes sociais. Isso é perca de tempo. Não perco meu tempo discutindo doutrinas bíblicas que Deus não nos revelou. Aquilo que nos revelou, sim, aí nós temos ali. Pois bem, hoje estaremos aqui iniciando o capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos de Gênesis ao Apocalipse. Os primórdios, capítulo 1 ao versículo 11. Nós temos aqui esta primeira parte de Gênesis, que descreve 4 grandes acontecimentos. A criação do universo, esse universo maravilhoso que nós vivemos, a queda da humanidade, o dilúvio e a Torre de Babel. O livro de Gênesis, para você compreender ele, você tem que dividir ele. Você tem que cortar as partes. Como um bolo que você corta as partes. Você entendeu? A Bíblia, no livro de Gênesis, nos apresenta 4 grandes patriarcas em que o livro se ocupa. A criação do universo é o que nós vamos ver, mas ela se ocupa da história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Estudando esses 4 personagens, você compreende aí a importância desse livro e da vida desses 4 personagens. Amém? Mas, enfim, nós temos aqui, portanto, o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Esta seção descreve a criação de todas as coisas. Se for possível você pegar a sua Bíblia para a gente acompanhar juntos e você glorificar a Deus, seria importante isso, para a gente compreender aí melhor. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, o plano de trabalho de Deus, capítulo 1 ao capítulo 2 e o versículo 19. Ali nós vemos ali todo o arcabouço de Deus na formação deste grande e maravilhoso universo. O primeiro dia, que é a criação da luz, capítulo 1, 3 ao 5, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Agora é bom a gente ou pôr uma ênfase aqui no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo que existe tem por trás um arquiteto que planejou e com a sua palavra fez acontecer aquilo que é visível, palpável diante dos nossos olhos. Mostra aqui a grandeza de um Deus eterno, de um Deus todo-poderoso, um Deus que faz coisas que aos nossos olhos jamais iremos compreender, o Deus do impossível. Pois bem, aqui então nós temos o primeiro dia, a criação da luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Então o que ele fez? Fez a separação entre a luz e as trevas. Desde aqueles tempos que Deus já viu que a luz e as trevas
São dois elementos, duas situações que não se misturam. Por isso, nós, como servos do Senhor, temos em nós a luz de Cristo. E essa luz resplandece nesse mundo caótico e as trevas se afugentam, se dissipam, porque a luz de Cristo em nós brilha e as trevas vão dando espaço e nós vamos caminhando passo a passo rumo à eternidade. Pois bem, o segundo dia, meus queridos, nós temos aqui a criação do firmamento e das águas, versículo 6 ao versículo 8. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então nós temos aqui o céu, o firmamento criado, e esse vasto céu profundo e azul que vimos, tudo eles tem a sua origem no Deus que nós servimos, o Deus que criou todas as coisas. Pois bem, no terceiro dia nós temos a criação da flora, versículos 9 ao 13 da Bíblia Sagrada. Deus cuidou de tudo nos seus mínimos detalhes. Aqui no versículo 9 ao 13, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Maravilha, né, irmãos? Que coisa preciosa é as coisas de Deus, né? E Deus ajunte-se num lugar as águas e estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então você veja que no terceiro dia Deus cuidou da nossa alimentação, da alimentação de todos os animais que permeiam a face da terra. Deus cuidou desse lado porque ele sabe que um homem bem alimentado é um homem forte. Por isso que quando nós nos alimentamos de Cristo, que é o pão da vida, nós temos forças, nós temos poder para vencer os temporais desta vida, os desertos da vida, porque estamos vitaminados com a vida de Cristo em nossas vidas. Ele que é o pão do céu, que nos alimenta constantemente. Pois bem, seguindo a palavra de Deus, no quarto dia, a criação do sol, da lua e das estrelas. Esse universo cheio de mistérios, planetas e tantas coisas que nós nem temos noção que existe. Deus criou para a nossa apreciação. Tudo que existe mostra a realidade de um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, capaz de fazer qualquer coisa para que você tenha sorrisos em seus lábios. Vamos então à palavra do Senhor. Aqui ele cria então esse universo como nós sabemos, como nós conhecemos, versículos 14 ao versículo 19,
Não vou ler todo, você pode acompanhar na sua Bíblia. No quinto dia, a criação dos peixes, das aves, versículos 20 ao 23. Toda criatura marinha, tudo aquilo que você conhece, principalmente você que é um pescador, que entende de vida marinha, tudo aquilo ali foi criado com um propósito. Tudo aquilo ali foi criado por esse Deus maravilhoso para que o controle desse universo permanecesse dentro de um sincronismo maravilhoso. Por isso não pode destruir a terra, não pode destruir a vida marinha. Tudo que você destrói da natureza será cobrado por Deus um dia, pois ele diz na sua palavra que julgará aqueles que destroem a terra. Pois bem, no sexto dia, nós temos a criação dos animais terrestres e das pessoas. Capítulo 1, 24 ao 31, ao 2, 7 ao 20. Né? Aqui nós temos as criaturas brutas, né? Os animais domésticos e os animais selvagens. O leão, o urso, enfim, animais que nós nem conhecemos, pois a própria natureza deu cabo na sua existência, como os dinossauros, como tantos outros tipos de animais, o Leviatã. São tantos animais que a natureza, que já pisou neste solo, que o homem não conheceu. Mas todos eles teve em si um início de existência pela palavra de um Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós temos aqui a criatura abençoada, a quem foram dadas duas coisas: a imagem de Deus, né? E as instruções de Deus, que é o homem. Quando Deus fez o homem, ele fez segundo a sua imagem e semelhança. E Deus deu instruções para ele. Deus deu regra. Deus deu leis. Desde o início da humanidade, o homem teria que viver e conviver em sociedade seguindo as prerrogativas do Criador. E Deus deu esse livre-arbítrio ao homem para que o homem decidisse por si mesmo amar e servir ao seu Criador. Por isso Deus não fez o homem um controle remoto, comandado pela mão ou por um objeto em sua mão. Mas Deus deu ao homem dignidade, né? Então, as pessoas devem reinar sobre toda a natureza, está aqui no versículo 26, 1, 26 e 28, né? Isso é muito importante. Ele criou o homem como um ser que domina, como um ser. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, essa criatura de Deus, Deus deu a ele a imagem do próprio Deus e regras para ele. E Deus fez macho e fêmea. Por isso Deus condena o homossexualismo, o lesbianismo. São desvio de um homem em sincronia com o pecado e o seu autor. Por isso a importância do homem retornar aos primórdios da sua criação, servindo a Deus e abandonando esses tipos de pecados que entristecem o coração de Deus. Deus fez macho e fêmea no campo animalesco e entre os homens, os seres humanos. Macho e fêmea, com o poder de procriação. Somente a junção de um homem e uma mulher pode se perpetuar a sua espécie. Ao contrário disso, é confusão, é pecado e condenação eterna. Pois bem, Deus deu a eles o direito de encher a terra conforme a sua espécie.
Por isso eles eram fecundos, eram férteis. Versículo 28, né? Tá aí. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem e enchem a terra. Então é somente através do macho e a fêmea que o relacionamento é justo e abençoado por Deus. Ao contrário disso, se torna um pecado, uma agressão à natureza que Deus nos deixou na terra entre homem e mulher. Pois bem, cultivar e cuidar do seu lindo lar, o jardim do Éden. Eles deveriam cuidar do jardim. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus os colocou, o homem, no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por isso, é responsabilidade do homem cuidar da fauna, dos animais, da relva, do campo, da terra como um todo. Você que destrói a terra, que joga o lixo ali, que joga o lixo lá, você está trabalhando, contribuindo para a destruição do seu próprio lar. E a terra está gemendo de dor pela iniquidade do homem e pelo descuido do homem com seu próprio habitat. Pense nisso, principalmente você que é uma pessoa que está em mais ligação com a natureza. Pense bem nisso. Tudo que você faz quando os rios enchem é sofá, televisão velha, cama, colchão, tudo descendo ali. Aquilo mostra o descuido de seres humanos com a natureza. E quando as enchentes vêm, o seu lugar está obstruído por esse tipo de entulho. E o que resulta? Alagamentos, pessoas perdendo casa, perdendo tudo, perdendo carro, morrendo, afogado nas enchentes. Quem é o culpado disso? O próprio homem. Deus não é o culpado pelas grandes destruições causadas pelas enchentes. Isso é culpa do próprio homem, que obstruiu a passagem daquelas águas, e aí o que acontece? As tragédias naturais. Pois bem, cultivar e cuidar do seu lindo lar, né? Comer o fruto de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Isso aqui é coisa literal, estava lá dentro do paraíso. Se o homem comesse da árvore da vida em pecado, ele amargaria o banimento da presença divina por toda a eternidade. Foi por isso que Deus o tirou do paraíso, para que ele não comesse no seu estado de desobediência a árvore da vida. Então Deus deu, portanto, esses dois elementos estavam ali. Capítulo 2, 16 e 17, olha. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso mostra que a morte estava oculta em algum lugar, estava presente. E lembre que antes dessa criação aqui, Deus havia criado o mundo angelical, na terra original. E este lugar era o habitat desses seres espirituais. E lembre que Lúcifer, ele caiu pelo seu orgulho, e enquanto Deus estava criando aqui a criação, o lar de Adão e Eva, esse planeta que nós conhecemos, já havia seres caídos, espalhados pelas trevas da vida, procurando um lugar, um habitat, procurando, quem sabe, o seu mundo anterior. A Bíblia chama isso de demônios, espíritos que perderam os seus habitats. E foi justamente o que ocorreu lá no paraíso. Satanás, por uma permissão de Deus, entrou ali através da serpente para enganar o homem. Por isso estava ali a presença do mal. E o homem foi bem recomendado: não coma dessa árvore aqui, porque você vai conhecer o efeito de algo que anda circulando por aí, o efeito do pecado, e é destruidor. E olha o que o homem vive hoje, a sua situação. Por isso a importância de Jesus Cristo na história. E rejeitar a Cristo é rejeitar a única alternativa de restauração de você
com seu Criador. Bendito seja Deus. E dá nomes a todas as demais criaturas. Adão era um possuidor de uma inteligência muito grande. Não existe esse negócio do homem o sapiens, né? Do homem que foi desenvolvendo através da evolução. A evolução não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é a criação. Nós somos adeptos do criacionismo e não do evolucionismo. Evolucionismo só na cabeça de Darwin, mas o criacionismo é a doutrina bíblica maravilhosa de um homem criado inteligente, um homem capaz, um homem que podia realizar muitas coisas antes do seu estado destruidor do pecado. O pecado roubou a inteligência do homem, feriu a inteligência do homem, obstruiu a capacidade de inteligência do ser humano. Essa é a realidade bíblica. Pois bem, no sétimo dia, Deus descansa. Capítulo 2, 1 ao 6. Sua obra de criação está completa e é declarada boa. Deus abençoa e santifica, portanto, o sétimo dia. Está aí no capítulo 2, versículo 6 em diante, né? E todavia, deixa eu ver aqui para a gente... Deixa eu ver, capítulo 2, versículo 1 ao 6, né? Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizava, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que realizara na criação. Entenda que o termo descansou aqui não é esse cansaço que o homem sente, porque Deus não se cansa. Aqui está a conclusão de uma obra e o descanso de um dia, isto é, Deus dando ao ser humano um dia para que ele pode descansar e ocupar esse dia adorando o seu nome, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Não quero entrar naquele conflito teológico dos sabatistas, né? Não vamos ao caso aqui. Quem sabe mais para frente possamos entrar pelas próprias escrituras na questão do sábado, né? Que as pessoas até hoje guardam sábado, tem segmentos por aí que guardam sábado, mas não é o caso. O caso é que Deus viu que é necessário para o homem não ser escravo do trabalho, não trabalhar 7 dias por semana, mas parar um pouco, meditar no Deus que criou. Você tem 5, 6 dias para trabalhar, mas um desses dias você deve dedicar a Deus, observando a sua palavra, louvando, cantando, exaltando o seu nome. Tá bom? Então, o plano do casamento elaborado por Deus, capítulo 2 de Gênesis, versículo 20 ao 25. Aqui nós temos a criação de Eva, a primeira mulher. Não existe outra mulher no começo da criação, como está na cabeça de muitos loucos por aí. Eva foi a primeira mulher, dada por Deus a Adão, o primeiro homem. Por isso, capítulo 2, versículo 20 ao 25. No capítulo 2, 20 ao 22, Eva, a primeira mulher, é formada e a partir da carne da costela de Adão. Deus tirou dali, Deus deu uma injeção anestésica em Adão, ele dormiu profundamente e Deus tirou do seu lado uma costela e dali trabalhou uma mulher para Adão. Não vamos entrar nos argumentos teológicos aqui, do meio porquê, para não ser maior do que o homem, menor do que o homem, aquela coisa toda que você já sabe. O que importa aqui é que a existência da mulher e do homem vieram do Criador, de Deus, e Deus tirou a mulher do próprio corpo do ser humano, do homem. Por isso é importante para a nossa formação espiritual e bíblica da verdade que o diabo quer ofuscar da cultura de hoje. Querem menosprezar a Bíblia, muitos rasgam a Bíblia, urinam na Bíblia,
Tem muitas pessoas ímpias por aí que vão pagar bem caro por praticar um tipo de pecado que pode se constituir numa blasfêmia a Deus. Então nós temos aqui o casamento de Eva, capítulo 2, versículos 23 ao 25. Eva é apresentada a Adão. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Este evento marca o primeiro casamento da história. E esse aqui é a base, é a estrutura, é o início de uma humanidade que encheu o planeta Terra. Por isso aqui nós podemos de novo dizer a vocês: Deus condena o homossexualismo. Deus condena o lesbianismo. Homem com homem, mulher com mulher. É confusão, é pecado. E condena a esses que praticam essas coisas à perdição eterna. Ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica. Isso é um desvio da conduta humana pela presença do pecado, do distanciamento de Deus. E isso Deus não vê como uma doença, mas como iniquidade. Por isso é importante você aceitar Jesus como seu Salvador. Pedir a Deus que lhes tire esse espírito maligno que quer simplesmente trazer confusão no ambiente onde Deus criou macho e fêmea, com o propósito de procriar, ser feliz, desenvolver-se na terra e servir ao seu Criador. Completamos aqui, portanto, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Amém? Na próxima oportunidade, estaremos falando sobre o capítulo 3 ao 5 do livro de Gênesis. Que Deus lhe abençoe, que Deus me dê graça, que a gente possa chegar em Apocalipse, em nome de Jesus. Nos ajude em suas orações. Vamos em frente, servindo a Deus com toda alegria, com todo prazer, pois servir a Deus é um privilégio do ser humano, pois o homem é o único ser que Deus se importou com ele e deu a ele a porta de restauração através de Jesus Cristo. Glorifique a Deus, glorifique o Senhor, cante um louvor e agradeça. Está com problema? Entra no seu quarto, fale com seu Pai Celestial, que você tem um problema, tem uma causa que somente Ele pode resolver por você. Pois Deus nunca se apartou do homem. Mesmo no seu estado de pecado, Deus continua presentemente na vida do ser humano, mostrando o caminho de retorno ao seu lar, ao paraíso, através da sacrossanta pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.